Ok. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, que recebe agora Henrique Carvalho, vice-presidente da Associação dos Criadores de Quarto de Milha e também vice-presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. Nesse processo, houve uma luta pelo reconhecimento deste esporte como um patrimônio da sociedade brasileira. Quais as justificativas que postam? A gente falou um pouco delas no primeiro bloco, no bloco anterior, mas quais hoje comprovam que é um patrimônio imaterial? Veja bem, esse também foi motivo de discussão nesse amplo debate que fizemos sobre o tema que estamos fazendo. Houve uma discussão na aprovação de uma lei federal, foi promulgada, sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, que reconhece a vaquejada, os rodeios, como patrimônio histórico, cultural e material do Brasil. Alguns órgãos eles se anteciparam para dizer que o procedimento e o reconhecimento prescindiu da análise de alguns requisitos que deveriam ter sido analisados e que, portanto, não reconhecia a prática esportiva como cultural. Mas nesse ponto, então, nessa própria crítica já há uma falha. Porque se ele não teve tempo de analisar se era, ele também não teve tempo de analisar que não era. E a vaquejada, na verdade, esse reconhecimento ele tem um fim declaratório. Declarar o quê? Reconhecer algo que já existe. A vaquejada ela vem há mais de 117 anos fazendo parte da cultura nordestina. Ela surgiu da necessidade do vaqueiro sertanejo de tomar conta dos rebanhos que não eram divididos por cercas e que comiam e pastavam na caatinga, onde não era permitido você rodar o laço para pegar o boi. O boi tem que ser pego à mão. E, como nós sabemos, nós somos de um estado nordestino, existem as feiras do interior. Naquelas feiras do interior, um vaqueiro diz, eu peguei um boi de 15 arrobas, outro diz, eu peguei um de 16, outro diz, eu peguei um de 14. Então eles, vamos ver se você pega mesmo. E aí colocaram esses bois num ambiente que simulava a pega do boi no mato. E aí começou a vaquejada. Iniciou-se lá no Rio Grande do Norte, Currais Novos. E desde há mais de 117 anos faz parte da cultura popular nordestina. Então é indiscutível isso. Se você analisar o que é cultural para fins do nosso país, nós temos a fórmula do queijo Minas e o jeito do queijo Minas é patrimônio histórico-cultural do Brasil. O tocar de sino das igrejas de Minas Gerais são patrimônio cultural, histórico e imaterial do Brasil. A vaquejada, que acontece há 117 anos, gera 700 mil empregos no Nordeste, tem 4 mil eventos que acontecem no Nordeste, é também patrimônio cultural e material do Brasil. Há algum tipo de discriminação por ser um esporte regional? Eu acredito que sim. Nós sofremos uma discriminação. Eu tratei sobre esse assunto e isso às vezes incomoda. Querem dizer que é um argumento retórico, mas é evidente o caráter xenofóbico muitas vezes com que somos tratados quando vamos discutir isso. Inclusive, na primeira discussão que tivemos na CCJ da Câmara dos Deputados, houve uma grande discussão e uma artista global agiu com discriminação com a região Nordeste, agrediu com palavras um deputado federal aqui do estado de Alagoas em plenário. Inclusive foi colocada, retirou-se do plenário e foi aberto processo contra ela. Então há sim um preconceito em relação à região que é praticada, a quem pratica, da forma que pratica, e é um esporte que é do popular, que é da população. Qualquer pessoa que tenha habilidade pode praticar. Na discussão que houve desse processo, também havia algum tipo de comparação com os rodeios. Isso. Onde a vaquejada se aproxima e onde a vaquejada se distancia do rodeio? Veja bem, tem alguns pontos. O que é que ela se aproxima? Ela se aproxima, nós temos hoje os mesmos rivais ideológicos. E nós enfrentamos as mesmas armas com que eles nos agridem. E eles nos agridem com falsas verdades. Eles nos agridem com mentiras. E isso que se chama, essas falsas verdades, esses fatos mentirosos,
Isso ganhou um destaque muito grande, principalmente agora em 2016, porque ele foi muito utilizado nas eleições dos Estados Unidos. É o que se chama de pós-verdade. Cria-se uma mentira, aquela mentira é repetida em massa. Hoje existe uma profusão muito grande através de redes sociais. Qualquer um pode criar um fato e divulgar. E depois, para você desmentir aquele fato mentiroso, você tem uma grande dificuldade. Então, hoje, a proximidade que existe entre rodeio e vaquejada é que nós temos um inimigo que sabe mentir muito bem. Vou lhe dar um exemplo. Todos acham que aquela corda que amarra o boi no rodeio, ela aperta os testículos do boi. É mentira. Não aperta o testículo do boi. Os bois de rodeio, eles são treinados para saltar durante 12 segundos. O competidor no rodeio só precisa ficar em cima do boi 8 segundos. Se você tiver a curiosidade de assistir um rodeio, você vai ver que depois que o competidor cai após os 8 segundos, o boi pula 4 segundos e para. Se a corda apertasse o testículo, ele só pararia de pular quando soltasse a corda. Isso é uma grande mentira. Isso foi criado por esses especialistas em criar fatos inverídicos, que são alguns ativistas. Não todos, alguns ativistas. A vaquejada também enfrenta isso. Disseram que a gente utiliza pimenta no ânus do boi para o boi correr. Uma vaquejada de grande porte utiliza em média 1.200 bois. Imagina a quantidade de pimenta. Disseram que nós utilizávamos choque elétrico para que os bois corressem. Choque elétrico é uma arma paralisante e não letal. Se você quiser paralisar uma pessoa, você usa uma arma que é o choque. O boi na vaquejada ele tem que correr. O boi que não corre não serve. Então, se o boi sai do brete e não corre, o competidor tem direito a outro. Como nós utilizaríamos choque elétrico para o boi correr? É um contrassenso, mas são mentiras que, para desconstruir, principalmente quem é urbano, quem não conhece o meio rural, é muito difícil. Então, o rodeio tem essa principal característica e proximidade entre rodeio e vaquejada, é que nosso inimigo é um bom criador de fatos inverídicos. Então, essa é a primeira coincidência. A segunda é que também o rodeio é cultural. O rodeio ele vem do interior do centro-oeste. O Brasil ele foi descoberto e expandido em cima de um lombo de um cavalo. Então, existem os tropeiros, existe a cultura do cavalo, até os arreios que nós utilizamos aqui no Nordeste, a rédea que nós utilizamos nos cavalos, ele tem um sentido histórico. As pessoas questionam porque existem dois tipos de arreio. Um que fica no nariz do cavalo e um que fica na boca. Porque nós temos aqui no Nordeste até hoje o hábito de utilizar o arreio que prende na narina do cavalo. Porque os portugueses, o pessoal, na Europa, quando estavam na expansão da Europa, eles utilizavam esse arreio, porque com esse arreio, que não era embocadura, ele não incomodava a boca do cavalo. Quando eles faziam longas caminhadas, o cavalo podia caminhar e comer, sem que ele precisasse descer, já que o arreio era simplesmente no nariz e não na boca. Aqui no Nordeste foi utilizado também esse tipo de arreio, porque, como eu disse anteriormente, não havia cerca. Os bois pastavam sem cercas. E o vaqueiro que tomava conta acompanhava a boiada. Então ele ficava em cima do cavalo, o cavalo usava um arreio que proporcionava a possibilidade dele comer enquanto andava, enquanto tomava conta do rebanho. Então isso tem todo um histórico, isso faz parte da nossa cultura há muitos anos. Por isso que tudo existe uma justificativa, por isso que usamos os arreios do cavalo que usamos. Nós não podemos desconsiderar a nossa raiz rural, não podemos desconsiderar isso. Temos uma grande dificuldade com essas pessoas que combatem a vaquejada. Eles sempre suscitam e alegam um conceito que foi divulgado pela Universidade de Cambridge, que é a ciência dos animais. Houve uma reunião entre neuroveterinários e eles concluíram que os animais eles têm consciência, têm ciência do ambiente que eles estão. A partir desse momento, esses ativistas, eles começaram que, na sua grande maioria, tem uma filosofia de vida completamente diferente, mas temos que respeitar. O problema é quando eles querem nos impor essa filosofia de vida. Eles começaram a dizer, olha, os animais têm consciência, eles não podem ser utilizados para transporte, eles não podem ser utilizados para tração, eles não podem ser utilizados em esporte. Não é só um problema da vaquejada. Na mente, na forma de pensar dessas pessoas, vai ser proibido a cavalgada, vai ser proibido a equinoterapia, a ecoterapia, que ambas utilizam cavalo.
vai ser proibido tudo que você possa utilizar um animal. Assim como é importante dizer que não só os bois e os cavalos têm senciência no estudo de Cambridge. Répteis também têm, peixes também têm, e, enfim, daqui a pouco até a pesca esportiva vai ser proibida. Então não faz sentido conduzirmos nossa sociedade de uma forma, de um pensamento extremamente radical, preconceituoso e que tenta nos extirpar de nossa cultura. Quando se pensa nessa tradição, muitas vezes você tem nas diversas áreas o agricultor que sabia que o dia de plantar, onde plantar, como plantar, mas não tinha um conhecimento, vamos dizer, acadêmico, pesquisador. E aos poucos isso daí foi passando via assistência rural, via o próprio morador tendo acesso a uma universidade que chegou no interior, nesse sentido. O vaqueiro hoje ele é mais consciente, ele estuda mais a sua atividade, a sua profissão, o seu esporte? Estuda sim. Hoje nós temos muitos competidores, a quantidade de competidores profissionais, que são aqueles que vivem da vaquejada, existe um grupo de elite. Né? Eles são 80, 100 vaqueiros profissionais que competem ali semanalmente nas grandes vaquejadas. E nós temos um grande público, que é o público de amador. Eu sou competidor, eu sou advogado, sou competidor de vaquejada. Como eu tenho outros colegas advogados, como tenho engenheiros, como tenho médicos veterinários, zootecnistas, todos têm um acesso à informação. Todos têm uma preocupação com o bem-estar animal. Então, hoje, essas pessoas, tanto as que não tiveram acesso ao estudo e que frequentam esse meio, também têm acesso à informação através dos celulares, têm acesso à informação através da internet, que é amplamente difundido. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma TV, Web TV, que transmite ao vivo nossas competições. O último evento, nós tivemos mais de 300 mil acessos. Então é significativo o público da vaquejada, faz parte de nossa cultura, não é algo que estamos criando, é algo verdadeiro, genuíno. Daí esse grande protesto, daí essa grande movimentação e daí os nossos representantes em Brasília terem já aprovado no Senado uma PEC que modifica o texto da Constituição e que a partir da aprovação dessa PEC na Câmara dos Deputados, que já foi discutido isso na CCJ da Câmara dos Deputados, vai a plenário. Uma vez aprovada no plenário em 2 votações, a vaquejada e o rodeio, assim como os demais esportes equestres, farão parte também da nossa Constituição, o que modifica o contexto da ação judicial no Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes, primeiro, a discussão da jurisprudência do Supremo, a discussão do texto constitucional, ela não é só do STF. Ela é uma discussão plurima. Envolve a sociedade, envolve o legislativo, envolve o executivo. O legislativo está dando a sua interpretação. A população, com as discussões amplas, também já deu a sua participação. E uma vez sendo aprovada essa PEC, ela volta para o Supremo para ser rediscutida. Em que aspecto? Apenas no aspecto formal, porque o próprio Supremo já disse, emenda constitucional só pode ser declarada inconstitucionalidade quando, obviamente, ofender as cláusulas pétreas, que não é o caso, ou não observar a forma de emendar a Constituição, que aí é o que ele pode, é a limitação da interpretação que ele vai poder dar depois dessa emenda constitucional. Muito obrigado, Henrique. A gente fica à disposição, a gente agradece a contribuição. Obrigado. Nós agradecemos também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.